Tem uma palavra de Deus para você nessa noite. E eu quero falar, você vai abrir sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 27, verso 17, onde eu vou iniciar. Eu vou falar num tema muito importante. Nós estamos numa semana poderosa, uma semana de Páscoa, e a gente vem de uma maratona grande essa semana, né, pastor Anselmo, pastor Bruno? A gente está tendo um curso de defesa da fé no sábado, 4 horas da tarde. Então, uma maravilha. Pastor Bruno trouxe uma aula aí poderosíssima. Os meninos saíram tudo... O pastor mandando mensagem para mim, assustados com o que receberam da parte de Deus. Deus abençoe sua vida, pastorzão. Isso é bênção. Pastor Anselmo nessa correria com o discipulado. E nós estamos em uma demandas violentas, mas graças a Deus o Senhor tem nos redobrado as forças, né? Ele tem dado vigor quando nós estamos cansados. E viemos de uma vigília, de um culto lindo ontem. Ontem tivemos um culto assim maravilhoso, acho que tinha uns 700 jovens, adolescentes, tinha alguns adultos também. E foi uma noite linda. O Jonas Serra esteve aqui para nos abençoar com as suas canções que fazem sucesso no Brasil inteiro. E foi uma noite assim poderosíssima, e a gente está muito grato a Deus com tudo que Deus tem feito em nosso meio. E Mateus capítulo 27, verso 17, eu vou falar, não sei se está aí o slidezinho do tema, o slide do tema. Eu vou falar sobre um tema muito importante. Olhe para alguém do seu lado e diga assim, ó. Escolha, viu? É uma escolha. Jesus ou Barrabás? Fala com ele aí. Jesus ou Barrabás? Diz assim a Bíblia, Mateus 27 e o verso 17. Quem encontrou, diz eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga eu também vou. Acha aí, Kennedy. Mateus 27, 17 diz assim a Bíblia. Tendo eles se reunido, disse-lhe Pilatos: a quem quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado o Cristo? Vou repetir para você. Portanto, tendo eles se reunido, disse-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Olhe para alguém do seu lado e diga assim: a Bíblia é sobre Jesus. A Bíblia é o livro que contém uma história central, principal, um foco, um propósito, algo muito bem estabelecido, algo organizado, planejado, arquitetado pelo Rei do Universo. E a Bíblia fala de uma pessoa em específica, toda ela, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a Bíblia aponta para Jesus de Nazaré. É sobre ele e mais ninguém. Quando eu abro a Bíblia, eu não espero, lógico, com o entendimento que a maturidade cristã entrega para nós, em receber uma palavra direcionada tão somente a mim. É claro que Deus fala no particular e às vezes, como um pai querido, nos bota no colo e faz aqueles afago de pai. Mas a Bíblia, quando ela é aberta, ela quer expressar, Deus quer gritar sobre o seu Filho Jesus. É sobre Ele. Então a Bíblia, ela é específica em tudo que ela fala. E ela está apontando desde o início sobre Jesus. Nesta introdução, eu queria que você prestasse muito bem a sua atenção naquilo que eu vou pregar para você. Evite andar, evite a dispersão, evite conversar. Foque na palavra de Deus nessa noite para o seu coração. Nessa introdução eu quero mostrar para você Jesus nas Escrituras. Porque a história é sobre Ele.
Porque toda a terra é sobre Cristo, todo o universo é sobre Cristo. Mateus capítulo de número 12, o verso 18 diz: eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Mateus 17:5, ele diz: e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Jesus é o Filho de Deus, mas temos que perguntar aqui: se Jesus é Filho de Deus, então ele é eterno? Jesus já existia antes de vir aqui? Sim, mas ele estava onde, pastor? Veja o que Salomão escreve em Provérbios de número 8, acerca de Jesus, tendo a figura da sabedoria. Verso 22, o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras, ele é pré-existente. Desde a eternidade fui ungida. Verso 23, desde o princípio, antes do começo da terra, ele é antes de tudo. Nestes textos que nós estamos vendo de Provérbios 8, ele é antes do que foi palpável, físico, material. Ele está aqui antes da dispensação até do mistério, revelada por Paulo em Efésios capítulo 3. No verso 24 vai dizer: quando ainda não havia abismos, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas, antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerado. Ainda que ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo, eu já existia. Nesses textos que vou ler agora, do 27 ao 30, ele é o verbo construtor. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando ele fixava o mar, o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então estava ali eu, e era seu arquiteto, era cada dia das suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. No verso 32 aqui, é ele no evangelho. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve a instrução e sede sábios, não rejeiteis. No verso 34 aqui, é ele e seus avisos acerca da vida eterna. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. No 35, aqui é Jesus e a sua salvação, porque o que me achar, achará a vida, e alcançará o favor do Senhor. No 36, aqui é ele que condena o homem que não lhe ouviu ao inferno, mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam o inferno. Além da sabedoria, aonde Jesus estava? Aonde? A Bíblia vai dizer, João, o Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 18, Deus nunca foi visto por alguém. Ele era Espírito, é Espírito. O Filho unigênito que está no seio do Pai, Ele nos revelou.
Colossenses 1:26 vai dizer: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. João 14:10: não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai estás em mim? As palavras que eu vos tenho dito, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras que eu faço. Mas se ele estava no seio do Pai, como ele se manifestou na humanidade? O papel das Escrituras é revelar o Filho de Deus, manifestar a maior revelação para a terra, é trazer a luz a toda a humanidade sobre qual o propósito de Deus para todos os humanos que já passaram aqui, que ouviram as suas palavras. João, no capítulo 1, no verso 1, está escrito: em arquê ologos, kai ologos prostunteon, kai teon ologos. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada seria feito. Ele estava no Éden, como uma voz que ecoou e chamou a atenção do Adão. Gênesis 3:8. E ouviram a voz do Deus, do Senhor, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Ele é o cordeiro morto no Éden desde a fundação do mundo, irmão. Gênesis 3:21, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Olhe para alguém do seu lado e diga assim: ó, ele é o cordeiro morto na fundação. Aqui segue um princípio de Hebreus 9:26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ele está na pregação do Pai. O Pai foi o primeiro a pregar sobre Cristo. O Pai foi o primeiro a anunciar o Evangelho. O primeiro ser a pregar sobre as boas novas foi o Senhor Deus. Gênesis 3:14. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que todas as feras, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a semente da mulher, e entre a tua semente e a semente dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ele é o cordeiro pascual morto no Egito. Êxodo no capítulo 12, no verso 3, a Bíblia diz: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Êxodo 12:7 vai dizer: e tomaram do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, no lugar alto da porta, e na verga da porta, na lateral da porta, nas casas em que vocês forem comer o cordeiro. Deixa eu dizer uma verdade absoluta para você que é crente, e para você também que não é. O diabo não pode transpor o sangue de Jesus. O diabo não pode transpassar o sangue de Jesus. Páscoa vem da palavra hebraica que chama pecha, que quer dizer saltar. Deus estava ordenando a Israel a passar nos umbrais da porta o seu sangue, e na verga da porta. Não sei se você sabe, mas os historiadores narram que as casas egípcias tinham o nome de deuses nos umbrais e nas vergas.
E quando Deus está ordenando para que todo israelita matasse o cordeiro, imolasse o cordeiro, pegasse o seu sangue e lavasse a porta, aspergindo o sangue sobre os umbrais e a verga, Deus estava dizendo: não há Deus no Egito, nem na terra, além de mim. Não há. Eu queria pedir aos meninos do som que me dessem um pouco mais de retorno, por favor. Minha garganta não está boa. Queridos, é importante você observar que nós não estamos sobre um sangue de animal comum. Nós estamos sobre o sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus Cristo de Nazaré para curar, para salvar, para libertar. Ei, o diabo não pode vencer o sangue. Há uma marca sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Há um registro espiritual do sangue de Jesus sobre você, e o diabo não pode transpor sobre a sua história. Naquela noite, o espírito da morte veio, e quando ele chegava próximo de uma casa israelita que tinha a marca de sangue, ele pulava a casa, ele saltava sobre aquela casa, e não entrava e não tocava. Agora ele feriu todos os primogênitos do Egito. Olhe para alguém do Senhor e diga assim: há sangue sobre os nossos umbrais e sobre a nossa verga, e o diabo não pode transpor sobre a nossa vida. Fica comigo aqui. Ele era a pedra que seguia os hebreus. 1 Coríntios 10:4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. Nós estudamos as Escrituras no Antigo Testamento, e tem uma matéria chamada tipologia, formas antropomórficas, que é, antropomorfismo é antro, que vem de humanidade, e fismo de forma. Deus usou formas de linguagem humana para comunicar Cristo. E nós chamamos esse tempo, Paulo revelou isso, de dispensação do mistério. Aquilo que não era aparente, não era revelado aos olhos humanos, estava oculto para os estudiosos que se debruçavam, e Deus revelava. Então, Cristo era a pedra que alimentou Israel no deserto. Ei, você está no deserto? Se preocupa não, tem uma rocha inabalável que está acompanhando a sua vida. Não vai faltar água, não vai faltar pão, não vai faltar veste, porque o Deus Todo-Poderoso, a rocha inabalada, acompanha você na sua trajetória. João 3,16. E eu queria que você lesse comigo esse texto. Todos conhecem. Porque Deus... Glória a Deus! Ele é o nosso exemplo. Filipenses no capítulo 2, o verso 5 adiante diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes, ele aniquilou-se a si mesmo. A gnoses, teoria da destruição de si mesmo, do seu próprio ego, da sua própria grandeza divina, e ele tirou toda essa, vamos dizer, vaidade divina de ser o soberano, e ele se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e uma morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, dando-lhe o nome sobre todo nome, donde há de se curvar os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Não há ninguém igual a Jesus, não há ninguém, ele é inigualável.
inigualável, Ele é incomparável. Não há ninguém que se aproxime da sua grandeza, não há ninguém que se aproxime da sua sabedoria. Quem é Salomão? Perto de Yeshua HaMashiach. Ele é o Deus que salva, Ele é o Deus que liberta, Ele é o Deus que nos livra da condenação e do inferno. Não tem ninguém igual a Cristo. Ele é único. Único. O que foi feito para que ele nascesse aqui? O que a Bíblia diz, pastor Everton? E o que a Bíblia revela sobre o nascimento de Jesus? Os salmos é Deus recebendo as profecias dos corações dos humanos. A história está aí para provar sobre os salmistas que profetizaram coisas maravilhosas acerca do Cristo. Os salmos é os homens falando a Deus, cheios do Espírito Santo. Salmo 2,7 diz: proclamai um decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Atos dos Apóstolos, Paulo vai relatar esse texto. No capítulo 13, o verso 33, Paulo diz: como também está escrito no Salmo 2, meu filho és, tu hoje te gerei. Ele não é resultado de uma relação íntima de Maria e José. Ele é semente da mulher, obra e fruto do Espírito Santo. O único que é semente da mulher em toda a história humana é Jesus. Todos nós fomos gerados com a semente do homem. Esperma é a palavra grega para semente. Jesus não foi gerado com semente humana do sexo masculino. Ele é o único com a semente da mulher. Como se deu isso, pastor? Como Deus pode fazer gerar Jesus dentro de Maria? Veja comigo, está lá em Gênesis no capítulo 1. O Espírito foi a incubadora que incubou Jesus no ventre de Maria. Gênesis 1 diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora, entenda aqui, o termo em que o Espírito se move é uma palavra do hebraico chamado merahefed, que quer dizer aquele que está incubando. Toda vez que esse termo é usado no hebraico, é para fazer relação de uma ave que põe ovos e depois ela incuba, pastor Bruno. O que faz semelhança a uma galinha, uma águia. Ela põe um ovo e depois ela senta sobre o ovo. Isso é incubadora. O Espírito Santo é a incubadora de Jesus. Olha só o que diz as Escrituras, Lucas capítulo 1, verso 26. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com suas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e chamará o seu nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo,
descerá sobre ti o Espírito Santo. Eu estou sentindo algo forte da parte de Deus aqui. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Tem alguém que já está recebendo aquilo que eu estou liberando no altar? Eu estou cheio do Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te encobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho do Altíssimo. Olha para alguém do seu lado, mais cheiroso aí, mais bonito. Se não tiver, pode olhar para mim. Agora diz para ele assim, ó: vai descer o Espírito Santo sobre você, sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre a sua família. A glória e o poder de Deus virá. Ei, olha para essa pessoa da ligação: Maria creu. Repete para ele aí, para a esquerda e para a direita, por detrás. Falei: Maria creu, viu? Já que Maria creu, o que é que aconteceu, pastor Everton? Vou te explicar. Maria creu, e quando Maria creu, o arque, a logos, entrou em Maria, porque ela creu. A palavra entrou e foi depositada em seu ventre. E quando a palavra entrou no seu ventre, o Espírito Santo desceu. Jesus é o Logos de Deus, o Verbo, a palavra, as Escrituras. Ele é a revelação, a Bíblia é sobre ele. Quando ela creu, a palavra entrou no ventre. Quando entrou no ventre, o Espírito disse: agora é minha vez, pode deixar comigo. Ele desceu sobre Maria, como uma incubadora no ventre de Maria. Aí ele disse assim: e aí, Jesus, beleza? Meu mano, é claro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade, nós chamamos isso na teologia de pericorese. A pericorese de Deus, a dança da salvação, a dança da criação. Deus começou a manifestar no ventre de Maria a criação, trazendo Cristo, a forma humana. Agora olhe para alguém do céu e diga assim: isso não teve ajuda de homens, foi Deus purinho. Deixa eu profetizar algo da parte de Deus para a sua vida. Alguém vai olhar para você e vai dizer assim: ó, como foi isso? Não sei. Você vai dizer: não teve ajuda humana, foi Deus purinho. Meu Deus. Vamos largar esse microfone e sair correndo, irmão, mas vou segurar. É que eu sou pentecostal. Filho da Dona Maria. Meu Deus, a palavra mexe comigo, irmão. 9 meses depois se passaram. Maria está buchuda, está quase igual a mim. Barrigão. Lucas capítulo 2, verso 4 a 7. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, 9 meses. A Judéia, a cidade de Davi. As profecias de Deus se cumpriram nos detalhes. Chamada de Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher. Eu vou parar aqui porque o Espírito Santo está dizendo assim, ó, tem gente que vai pegar um caminho que ele nem sabe, não consegue entender. José está indo e não sabe, por quê? Porque há profecias acerca da sua vida, dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, que o Senhor vai fazer você tomar o caminho. Eita, eu estou sentindo Deus na terra. Deus vai fazer você tomar o caminho e você não vai entender. No final, você vai olhar para alguém e vai dizer, rapaz, foi por isso, foi? Meu Deus, Deus está controlando a vida de alguém aqui nessa noite. Recebe aí, crente. E ele foi a fim de se alistar com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito. E o envolveu em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Por que Jesus não nasceu num hospital geral de Belém? Por que Maria não foi ter Jesus em algum lugar mais aconchegante? Pergunta para o teu irmão do lado assim, você já viu cordeiro nascer em hospital?
Cordeiro nasce em estalagem, em curral. O Cordeiro de Deus estava vindo à existência sobre a terra. E era o lugar apropriado, era o dia apropriado, era o momento certo. Então a estalagem é o lugar aonde o Cordeiro nasce. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles. Irmão, isso é muito forte, irmão. Isso é para dar glória a Deus. E a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. Irmão, sabe quando a glória desce? Sabe aquele momento que você, eu não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu inúmeras vezes. Eu me lembro que eu fui subir um monte depois que a minha sogra entrou em estado já final de vida. E eu subi um monte com alguns amigos mais doidos do que eu. E fomos orar. Botei a roupa de pano de saco. E aí joguei cinza na minha cabeça. E fui para o monte. Fiquei 3 dias em cima do monte sem comer, só orando. E aí o torão no terceiro dia caiu uma chuva. E eu estava deitado e virou lama onde eu estava. E eu não saía. E o meu amigo veio, um profeta de Deus, e falou: Pastor Everton, levanta, meu amigo, porque Deus já me disse que Ele vai levar. E eu falei: eu não aceito, Ele não vai fazer isso. Levanta, Everton, Deus está dizendo para você levantar, Everton. Eu falei: não. Eles me levantaram, eu já estava todo lamaçado. Me botaram no carro e eu vim chorando para casa. Tomei o meu banho, minha esposa estava dormindo, sofrendo muito. Tomei meu banho, era muito tarde. E quando eu fui para a minha cama, eu não consegui deitar, não consegui o sono vir. Eu me ajoelhei. Tem uma janela no meu quarto e uma televisãozinha. Minha esposa, a cama fica atrás, em um espaço pequeno. Eu ajoelhei naquele espaço. Quando eu ajoelhei naquele espaço, eu falei: Deus, por quê? Por que, Senhor? Eu já vi o Senhor fazer tantas coisas lindas. Não é nada isso para ti, Deus. Por favor, move a tua mão agora. Irmãos, enquanto eu orava isso, os meus olhos se fecharam, o meu corpo ficou travado. Eu não conseguia mover o meu corpo. E uma luz forte, eu abri os olhos, eu não enxergava mais o quarto. E eu estava dentro de um porão. E naquele porão eu vi um amigo meu orando no canto, lá no canto. E de repente eu vi uma voz: Everton, quem eu sou? Aí eu olhava para o meu amigo e falava assim: meu Deus, você está falando comigo? E a voz de novo falou: Everton, quem eu sou? E eu olhava para ele e eu tentava mover. E eu comecei a perceber. Me deu um medo, irmão. Um pavor, meu coração. Eu falei: meu Deus, eu vou morrer. E a voz pela terceira vez falou: Everton, quem eu sou? Alai de nie comandara. Endoienerais. Ideraba surienderabra candore. No meu espírito eu disse: Senhor, eu te conheço. Tu és o grande eu sou, o Deus forte, o todo-poderoso, o Shaddai. Tu és aquele que faz e não pede nenhuma orientação de ninguém. Tu faz como tu quer, na hora que quer, o que desejas. E como um louco, eu me levantei contra ti. Meus olhos voltaram ao normal, meu corpo voltou ao normal. E eu me levantei. É disso que a Bíblia está dizendo. Um temor, uma glória que você não dá conta. E os anjos lhe disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais. Ei, que Deus possa abrir os seus olhos para ver o que Ele está fazendo na sua vida, para você contemplar quem anda contigo. Ei, maior é o que está com você do que o que está no mundo. Aleluia! Os anjos vão encerrar a sua participação e diz: glória a Deus nas alturas
Deus está presente no parto de Maria. Vejam isso nas profecias dos Salmos. Salmo 41, Jesus na ceia. Salmo 18, Jesus em angústia na cruz. Salmo 22, Jesus pendurado na cruz. Salmo 16, Jesus no túmulo. Salmo 8, Jesus ressuscitado. Salmo 45, Jesus e a igreja. Salmo 23, Jesus o bom pastor. Salmo 69, Jesus zelando do seu templo. Salmo 24, Jesus voltando aos céus depois da ressurreição. Salmos 22, verso 10. Olhe para alguém do seu lado assim: quem pariu Jesus foi Deus. Agora entornou o caldo. Salmos 22, verso 10. Nos teus braços fui lançado, desde a madre. Tu és o meu Deus, desde o ventre de minha mãe. Salmos 22, 9. Mas tu és o que me tiraste da madre, o que me preservaste, estando eu ainda aos seus seios de minha mãe. Deus pariu Jesus. Deus entregou, doeu em Deus entregar Jesus à terra. Feriu o coração de Deus entregar Jesus para morrer por nós. O coração de Deus foi ferido. Ele ama o seu filho. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E ele está sendo ferido por nossas transgressões. O termo aqui, tu mesmo me tiraste, no original é tu mesmo me pariste. Doeu em Deus, feriu o coração de Deus. O filho é dele. Olhe para alguém do céu e diga assim: Jesus já nasceu vencendo Satanás. A ele a glória, a ele o louvor. Apocalipse capítulo número 12, verso 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol. Claro que esse texto tem várias interpretações, e eu quero fazer a interpretação do nascimento de Jesus. Tendo a luz debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estando grávida, gritava com dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 coroas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, e as lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher grávida. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. E ela deu à luz a um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o filho dela foi arrebatado para Deus e o seu trono. Esta é a história de Jesus. A Bíblia é sobre Jesus. O diabo já foi derrotado no nascimento dele. Jesus derrotou o diabo quando nasceu. Jesus derrotou o diabo quando foi levado ao deserto para ser tentado. Se você é o filho de Deus, lança-te daqui, pois está escrito que ao teu respeito dará ordem aos anjos para que os teus pés não toquem pedra. Para trás de mim, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Daqui a pouco o diabo pegou Jesus, levou para o pináculo do templo e disse: está vendo todos esses reinos? Ele apontou os reinos dos homens. E é por isso que os governos dos homens são satânicos, são diabólicos. O único governo que não é diabólico é o de Cristo. O resto é humano e diabólico. Se Jesus não estiver no coração do homem para governá-lo, Satanás governa. O diabo levou Jesus ao cume do templo e disse: é o diabo que está dizendo, e Jesus não desmentiu ele: todos os reinos são meus. Se você se curvar e me adorar, te darei
E Jesus olhou para Satanás e disse: só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Jesus venceu o diabo nas tentações. Pode aplaudir a Jesus. A Bíblia narra o encontro de Jesus com os endemoniados, vários deles, contra o endemoniado de Gadara, que era legiões e legiões. Quando Jesus se aproximou, o endemoniado de Gadara, que quebrava as algemas de ferro como se fosse de plástico, de algodão, o endemoniado, quando viu Jesus Cristo, se jogou no chão e disse: que já vem até nós, Jesus, Filho de Deus, já vem nos atormentar. Tremiam de medo. Jesus já venceu o diabo na sua vida, pois se manifestou o Filho de Deus para te livrar de toda a força do diabo. Olhe para alguém do seu lado assim: o maior que está contigo. Esse Jesus que eu estou falando para você, é a história dele na Bíblia. Ele curou aleijados. João capítulo 5, no tanque de Betesda, o homem tentava se jogar na água para se curar, mas até que Jesus veio ao encontro dele e disse: põe-te de pé, pega o teu leito e anda. Os leprosos se aproximaram de Jesus e Jesus curava. O cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que queres que eu te faça? Eu quero ver. Então vejas. Jesus, depois de 4 dias, fez o que aos olhos do homem é impossível. Disse: Caital e Totão Peon, Lázaro de Orexo, Lázaro, sai para fora. Deus, o Todo-Poderoso, tem poder sobre a vida e sobre a morte. E é por isso que ele diz a Marta: Marta, crê em mim, aquele que está morto viverá. E Deus faz milagres sobrenaturais com Jesus. Ele anda sobre as águas, ele ordena o vento para calar a boca, o mar para aquietar. Jesus faz coisas sobrenaturais. Ele faz a multiplicação dos pães. Então Jesus vem com uma história poderosíssima, mas os homens o odiaram. Os homens o odiaram. Jesus foi acusado em Mateus capítulo 27 e 37 sobre sedição política. Jesus foi acusado de blasfêmia no verso 40. Jesus foi acusado de ser um impostor. Jesus foi acusado de ser salvador. Jesus foi acusado de ser indevidamente usar o nome de Deus. Jesus foi desamparado pelo povo. Foi desamparado pelos seus apóstolos. Jesus foi desamparado até pelos ladrões. Jesus foi desamparado até pelo próprio Pai. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Ao Senhor agradou de moê-lo, fazendo-o enfermar. Sobre ele está a nossa cura, sobre ele está a nossa libertação, sobre ele está a nossa salvação. Jesus, a gente conhece bem, sabemos bem quem é, mas quem é Barrabás? Quem é esse homem que aparece agora na frente da história de Jesus, que não foi falado antes? Quem é Barrabás? Jesus agora se encontra no Gólgota, no local do julgamento, aonde está Pilatos, um político, e que tem conhecimento de que Jesus é justo, e não carrega pecado, e que as acusações são falsas. Jesus passou cerca de 9 horas na casa de Caifás e Anás, sendo julgado, e compraram testemunhas falsas.
Jesus ali foi negado por Pedro, abandonado pelos seus discípulos. E agora Jesus está diante de Pilatos. Eu conheço bem Jesus. Pilatos teve a sua mulher um sonho na Fortaleza Antônia, onde ele morava, que perturbou a sua esposa. E ela veio até Pilatos e disse: não toque nesse homem, ele é um homem justo. Tive um sonho que me perturbou, Pilatos, foge disso. Pilatos faz provas acerca de Jesus. Ele diz: tu não sabes que eu tenho poder sobre você? E se você se defender, eu posso te livrar. Uma das poucas palavras que Jesus disse a Pilatos foi: nenhum poder te foi dado, senão pelo meu Pai no céu. Eu conheço Jesus. Foi ele que curou a filha de Jairo. E no meio do aperto, enquanto ele caminhava para curar a filha de Jairo, uma mulher do fluxo de sangue que estava procurando médicos em todo lugar e não conseguia a cura, ela disse no seu coração, se arrastando no meio da multidão: se eu tocar as suas vestes, serei curada. E ela foi curada. Ele é santo, ele é puro. Eu imagino que o coração de Pilatos acelerava diante de Jesus. Mas quem é Barrabás? A Bíblia fala muito pouco sobre ele, a não ser que ele era um assassino, um bandido de alta periculosidade, e que merecia ser morto. O destino dele realmente era ser morto. Mas em Jesus, é muita audácia, é muita ousadia você colocar alguém inocente diante de alguém culpado e ainda ter que escolher entre um e outro. É claro que é Barrabás. E quem é Barrabás? Somos nós. É eu e você. Nós somos o Barrabás que encontra Jesus no julgamento. Jesus está ali e eu imagino que eu, como Barrabás, ia dizer: nossa, e agora? Estou frito. Ele é justo e eu estou cheio de acusações com testemunhas que me viram realizar o fato. Mas Pilatos lava as mãos e leva para o povo: quem vocês querem? Vocês querem quem? Vocês querem Barrabás? Ou vocês querem Jesus? Barrabás! Dai-nos Barrabás! Solta Barrabás! O coração de Pilatos acelera porque ele sabe que Jesus é justo. E ele pergunta à multidão: e de Jesus o Cristo, o Rei de vocês, o que fez tantas maravilhas no vosso meio, o que vocês querem que eu faça com ele? Crucifica-o! Crucifica-o! Era Páscoa. Olhe para alguém do céu e diga assim: ó, era Páscoa. Jesus poderia ser solto. Fala para ele: Jesus poderia ser solto. Mas o cordeiro foi preparado para ser imolado. Agora eu sou Barrabás, você é Barrabás. E olhamos para Jesus e as algemas estão sendo soltas. E está caindo as algemas. Mas eu sou culpado. Barrabás sai, sem nem agradecer a Jesus, sem nem dizer: opa, obrigado aí, viu? Valeu. Top demais o que você fez por mim, obrigado. Se não é você aqui, eu estava frito. Estava condenado, mas graças a Deus que você veio. E agora o povo me quer, o povo me ama. Ai. E o povo: Barrabás. E Barrabás desce do Gabatã, se sentindo
E a multidão o aplaude. Enquanto Barrabás vai descendo, Jesus está lá. Agora, pensa comigo. Porque as algemas se soltaram e, de repente, eu estou nesse espaço de paz. Eu estou nesse espaço sem acusação alguma sobre mim. De repente, eu estou neste lugar de alegria. Porque eu não vou ser mais condenado. Eu não vou mais ser morto. E eu olho para Jesus e quem sabe, se voltássemos na história e Barrabás percebesse quem estava ao lado dele. E Barrabás pudesse olhar e dizer assim, não Pilatos, não. Eu mereço ser morto. Eu sou um pecador, eu sou um desgraçado. Eu matei, eu roubei, eu fiz vários motins contra o Estado. Eu mereço ser morto, não ele. Não, Jesus. Mas quem sabe Jesus vai dizer, e vai dizer para vocês: cala a boca, Barrabás. Vai, sai. Jesus sabia que Deus teria que tratá-lo como Barrabás, para poder tratar Barrabás como Jesus. A única forma de Deus tratar cada um de nós como seu filho, é tratando o seu filho como cada um de nós. Deus nos amou, estando ainda todos nós no pecado. E eu imagino que Jesus olha para Barrabás, e Barrabás vai indo embora. E os holofotes não estão mais sobre Barrabás. A acusação não está mais sobre Barrabás. E Barrabás vai embora. Enquanto isso, Jesus é levado para ser açoitado e crucificado. Eu queria convidar você a ficar de pé. E o louvor para vir. Talvez você ainda não entendeu o poder da graça. Talvez ainda você não entendeu o poder da justificação. Talvez ainda você não entendeu o poder da substituição. Jesus nos substituiu. Jesus nos justificou. Ele tomou o meu lugar. Ele assumiu a minha culpa. Quem sabe eu poderia dizer: Jesus, não faz isso não, porque eu vou te fazer mal de novo, eu vou pecar de novo. E ele vai dizer: não, eu vou estar aqui. Quantas vezes você precisar, eu vou estar aqui. Ele vai estar ali sempre com os braços abertos para você. Ele vai estar ali sempre com o coração aberto para você. Não há nada que você possa fazer para que Jesus te ame menos. Nem o seu pecado, nem as suas falhas, seus erros. Agora deixa eu te dizer uma coisa, preste bem atenção nisso. Talvez você está lutando com suas forças. Talvez você está fazendo tudo o que você pode com suas forças. Tentando se livrar da prostituição, do adultério. Tentando se livrar da mentira, do engano, da falsidade. Tentando se justificar em todas as falhas que você comete na vida. E talvez você possa dizer: não, mas eu estou tentando melhorar na minha vida cristã. Ei. Você não entendeu ainda o que é graça. Não há nada que você possa fazer para se livrar. Não é sobre nós, é sobre Ele. Não há nada mais poderoso do que o sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus cura. Só o sangue de Jesus salva.
Só o sangue de Jesus liberta. Só o sangue de Jesus transforma o teu casamento. Só o sangue de Jesus muda a história da sua empresa. Só o sangue de Jesus muda a história das tentações da sua vida. Só o sangue de Jesus vai mudar o rumo da sua vida, a direção da sua história. Não é sobre nós, não é com a nossa força, é sobre Jesus. É Ele, por Ele, e sem Ele nada podemos fazer. Aleluia! O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, Aleluia! seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Você pode dizer uma palavra de amor para Ele, de alegria para Ele, de satisfação. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas te encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. Oh morte, aonde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Talvez você entrou aqui nessa noite e eu quero fazer a pergunta mais importante da sua vida, da sua história, da sua existência, porque você só tem essa vida para viver. A quem você quer? Jesus ou Barrabás? Pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus hoje. Levante a sua mão bem alta, eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. Levante sua mão, pastor, eu aqui, ó. Vem cá, em nome de Jesus. Você que levantou a mão, levante sua mão, isso, filha, venha, venha. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus transformar. Levante sua mão bem alto, vem aqui. Deixe Jesus mudar a sua história. Levante sua mão. Rompa a barreira. Queira Jesus na sua vida. Aquele que mudar a sua história, mudar suas estações, mudar a sua vida, mudar todo o seu destino, mudar a sua mente, mudar todos os seus pensamentos. Entregue sua vida para Jesus nessa noite. Entregue a sua vida para a transformação do milagre de Jesus, o ressuscitado na sua vida. O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, Para sempre. para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Você está afastado da presença de Deus e está precisando ter esse toque de novo do Espírito Santo. Seu coração acelera, bate forte, e você sabe que eu estou falando com você. Você veio aqui nessa noite por um acaso, mas não há acaso, há Jesuscidência. Jesus te trouxe aqui para fazer algo diferente na sua vida, para cravar a salvação na sua vida.
Você que está afastado da presença do Senhor e veio nessa noite aqui, pastor, eu vim aqui entregar minha vida para o Senhor. Dá um sinal com sua mão, eu quero orar por você. Eu quero te buscar onde você está, se for possível, porque nós estamos aqui por sua causa. Jesus foi interrompido para... Levante sua mão, vem cá, minha filha, em nome de Jesus. Você que levantou a mão, venha, em nome de Jesus. Traz ela aí, traz ela. Isso, meu filho, venha. Isso, venha, jovem, venha. Vem para a presença, vem. Oh! O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Isso, vem chorando. Aleluia. O Cordeiro venceu. Ele salvou. Eu sei que você ainda está aí, seu coração está acelerado. O Espírito Santo está me dizendo, o coração dele está acelerado e o diabo está querendo parar. Mas a salvação chegou na tua vida hoje. Você não vai sair daqui sem a presença do Cordeiro na sua vida. Rompe o medo agora aí, vai. Rompe com coragem e ousadia, vem e dá o teu passo escolhendo Jesus. Vem, levanta a sua mão bem alto, vem cá, vem. Pede alguém que está do seu lado aí, vai comigo, eu estou com medo de ir sozinho. E alguém te traz e vem os dois glorificando a Cristo. Venha. O sacrifício de sangue foi por você. Ele permaneceu lá em cima para ser crucificado por sua vida. A Bíblia diz que Jesus foi levado ao inferno depois que morreu. E chegando no inferno, a morte lhe lançou cadeias, prisões, e tentou reter ele, mas nada pode reter o leão de Judá. Deixa eu te dizer uma coisa, ele morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão. Aleluia! Estamos aqui por sua vida, e não tem nada mais importante na vida do que ter Jesus. E você sabe disso porque você já viveu com Ele, e você sabe as experiências que você já teve com Ele. São inigualáveis, não é? E eu quero persistir com sua vida, porque o Espírito Santo está falando contigo. Não resiste à voz do Espírito Santo. Rompe agora essa multidão e vem para cá. Vem abraçar Jesus. O louvor vai tocar mais um pouquinho, o Espírito Santo vai continuar ministrando o seu coração. E enquanto isso, você vai descendo movido pelo Espírito Santo, porque quem faz a obra é Ele, não é homem. É o Espírito Santo que convence o homem do juízo, da justiça, do pecado.